Em meio ao fracasso econômico de tantos países africanos, essa nação prosperou, aproveitando seus recursos naturais. Ela ainda é descrita pela ONU como um dos verdadeiros êxitos do desenvolvimento econômico e humano em seu continente. Nesse vídeo, irei falar como Botsuana foi o país que mais cresceu na África. Opa, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Fugindo do estereótipo de que na África só existe pobreza e miséria, hoje irei falar sobre um caso de sucesso no continente. Ao gerenciar sua riqueza natural de forma cuidadosa e em benefício da população, Botsuana se tornou uma das economias mais bem-sucedidas da África. Atualmente, o país está entre os 5 maiores IDHs do continente. Em PIB per capita, o país também está no top 5, inclusive com números semelhantes aos brasileiros. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Em setembro de 1966, quando se tornou independente, Botsuana era tão pobre quanto a maioria dos países africanos. Sem litoral e com uma vastidão de terras desérticas, o país resumia sua economia à agricultura de subsistência. A infraestrutura era rudimentar. Apesar de ter um território comparável ao da França, Botsuana tinha apenas 12 quilômetros de terras asfaltadas e poucos hospitais. A água e a energia elétrica não eram universalizadas e apenas 22 pessoas tinham graduação superior no país. Além disso, os últimos 2 anos anteriores à soberania do país foram marcados por fortes secas e más colheitas, espalhando o caos e a fome. Em sua forma de governo, Botsuana resolveu se manter como um modelo capitalista, negando o socialismo africano, que possui um vídeo próprio. Em 1967, um ano após a independência, uma enorme área de diamantes foi descoberta em Orapa, a 400 quilômetros da capital, Gaborone. Quem encontrou a jazida foi a empresa britânica De Beers, um dos principais conglomerados mundiais envolvidos na mineração e no comércio de diamante. Em vez de seguir a cartilha predatória comum entre as grandes corporações que exploraram os recursos africanos, a De Beers criou uma espécie de joint venture com o governo local. A parceria estipulou uma divisão igualitária da receita advinda da exploração dos brilhantes, 50% para cada lado. Foi esse dinheiro que permitiu o desenvolvimento do país. Os recursos possibilitaram a construção de escolas, estradas e hospitais. Os serviços de bem-estar social fornecem saúde e educação gratuita para todos. Em 2016, Botsuana mantinha 5,4 bilhões de dólares num fundo soberano, uma espécie de aplicação feita pelo país no mercado internacional. Já o Banco Central tinha uma reserva de 8 bilhões de dólares. A estabilidade política também foi importante para o progresso botsuanês. Diversas nações vizinhas lutavam contra a violência e a corrupção, como o caso da Somália, que possui um vídeo próprio no canal. Porém, Botsuana foi considerada a exceção africana. O Fórum Econômico Mundial, inclusive, classificou-a como o país menos corrupto da África. As primeiras 4 décadas de independência foram particularmente prósperas para a nação africana, uma vez que o PIB aumentou em 10 vezes. No mesmo período, a renda per capita se multiplicou por 20. A expectativa de vida também cresceu de modo consistente. Em 2000, com o país assolado por uma epidemia de HIV, os botsuanenses viviam, em média, 48 anos. O índice pulou para 64 anos em 2014, com um aumento de 32%. Houve uma queda grande na pobreza, ainda que a carência ainda afete 1 em cada 5 habitantes de Botsuana, que tem uma população total de um pouco mais de 2 milhões de pessoas. As taxas de alfabetização são altas e o índice de comparecimento à escola primária, até 13 anos, é de quase 90%. Grandes nomes ajudaram o crescimento de Botsuana, principalmente os líderes Seretse
Sekama e Ketumili Marize, os 2 primeiros presidentes da nação. Esses políticos priorizaram o desenvolvimento e usaram a ajuda financeira internacional e as receitas das vendas de diamantes para investir fortemente em políticas de saúde e educação. Mais recentemente, Botsuana também é marcada por bons presidentes. O atual líder é Mokgweetsi Masisi, considerado um homem respeitado tanto pela comunidade empresarial quanto pelos políticos. O antecessor, Ian Khama, governou de 2008 até 2018. Khama se preocupava com o meio ambiente e com os animais selvagens. Foi considerado pela população geral como um presidente muito bom para Botsuana, especialmente para o turismo. Na economia, Botsuana possui 2 principais vocações. A primeira é a mineração de diamantes. De fato, essas pedras preciosas estão para Botsuana como os charutos estão para Cuba. Atualmente, a atividade responde por cerca de 60% das exportações do país, com rendimentos anuais que variam de 1 a 3 bilhões de dólares. Em média, entre 2002 e 2016, foram produzidos 26 milhões de quilates por ano. Isso faz de Botsuana o segundo maior produtor global de diamantes, apenas atrás da Rússia. O outro principal pilar da economia da nação africana é o ecoturismo. O território do país é marcado por imensas e intocadas savanas, formações vegetais áridas, com grama baixa e arbustos. Cerca de 17% dessas terras estão reservadas para parques nacionais. A maior concentração de elefantes do mundo, com mais de 50 mil, é encontrada nas savanas botsuanesas. Ver esses e outros animais de perto, como suricatos, gnus, girafas, leões e aves diversas, é o que levou a 1,5 milhão de turistas internacionais ao país em 2015. A receita dos diamantes e dos turistas, no entanto, não é o único fator responsável pelo avanço dos números de Botsuana. O país evitou a chamada maldição dos recursos, em que a falta de governança resulta em desperdício de riqueza mineral, como no caso da Nigéria e o petróleo, por exemplo. Outro país que é um grande exemplo da maldição dos recursos é a República Democrática do Congo, país que possui vídeo próprio no canal. Essa nação africana também ganhou independência na década de 60 e tem um território rico em minérios e reservas de animais selvagens. No entanto, o Congo hoje é uma das nações mais pobres do mundo. O que o diferencia de Botsuana? Entre diversos fatores estão principalmente estabilidade política e gestão cuidadosa de recursos. Isso é algo evidente quando se chega a Gaborone, a capital de Botsuana. As ruas estão limpas e organizadas, e o trânsito flui com facilidade em meio a modernos arranha-céus. Esse cenário é bem diferente do caos pós-colonial de tantas capitais africanas. A transformação é o resultado de uma visão a longo prazo de estabilidade política e de governos prudentes. O país ainda é marcado por uma considerável liberdade econômica, englobando direitos de propriedade e empreendedorismo. Botsuana realizou melhorias na gestão das finanças públicas, sendo classificada como a segunda economia mais livre da África subsaariana, depois das Ilhas Maurício. Mesmo com todo esse progresso social, especialistas ainda se preocupam com a situação de Botsuana. Um dos principais problemas é o desemprego, que se mantém na casa de 20%, e entre os jovens o índice chega a 35%. O governo afirma que trabalha para melhorar o quadro, e enquanto isso, os desempregados sobrevivem em subempregos, pedindo vagas de porta em porta. Analistas atribuem essa condição graças à falta de diversificação em uma economia concentrada demais no garimpo e no turismo. Desde que a De Beers perdeu o controle sobre a oferta global de diamantes no começo do século XXI, a volatilidade dos preços do produto aumentou. Além do mais, a produção das pedras vem caindo. Em 2006, por exemplo, foram gerados 34 milhões de quilates. A quantidade caiu para 20 milhões em 2016. Como os diamantes são recursos escassos, o governo tem procurado estimular ainda mais o turismo. O resultado parece positivo, uma vez que de 1995 até 2018 o número de visitantes triplicou.
A expansão tem gerado empregos, criando novos empreendimentos como hotéis e safaris e impulsionando outros setores, como alimentação, agências de viagem e lazer. Apesar dos investimentos em saúde, a expectativa média de vida em Botsuana ainda é uma das mais baixas do mundo, principalmente por conta de uma grande questão sanitária que atinge a África subsaariana, a AIDS. Atualmente, 1/5 da população botsuana é portadora do vírus. Há ainda problemas políticos no país. O Partido Democrático de Botsuana, no poder desde a independência, está perdendo sua popularidade. Críticos do governo apontam atitudes autoritárias e de perseguição a jornalistas que investigam denúncias de corrupção. De fato, a democracia de Botsuana não progrediu no mesmo ritmo que sua economia, utilizando até hoje uma constituição imposta pelo Reino Unido. A infraestrutura também é um desafio para a região. Diferentemente da capital, onde as ruas são asfaltadas, o trânsito é organizado e os arranha-céus se destacam, o interior do país ainda conserva um aspecto agreste. O deserto prevalece e a tecnologia contemporânea demora a chegar. É assim em Muan, por exemplo, uma cidade de 55 mil habitantes ao norte do país, onde boa parte da população dorme em tendas e toma banhos de balde. Em meio a essas dificuldades, existe uma tradição local chamada de Koglota, em que os membros de uma comunidade se sentam para conversar durante horas sobre um problema comum. Possivelmente, com a ajuda dessa tradição, Botsuana pode encontrar um novo caminho para contornar suas dificuldades e desafios, assim como vem fazendo há quase 60 anos. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!